Ezequiel, capítulo 17. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, propõe um enigma, e profere uma parábola para com a casa de Israel. E disse: Assim diz o Senhor Deus: uma grande águia, de grandes asas, de plumagem comprida, e cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano, e levou o mais alto ramo de um cedro, e arrancou a ponta mais alta dos seus renovos, e levou a uma terra de mercância, numa cidade de mercadores a pôs. Tomou da semente da terra, e a lançou num solo frutífero. Tomando-a, colocou-a junto às muitas águas, plantando-a como salgueiro. E brotou, e tornou-se numa videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. E tornou-se numa videira, e produzia sarmentos, e brotava renovos. E houve mais uma grande águia, de grandes asas, e cheia de penas. E eis que esta videira lançou para ela as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos, desde as covas do seu plantio, para que a regasse. Num bom canto, junto a muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos, e para dar fruto, a fim de que fosse videira excelente. Dize: Assim diz o Senhor Deus: porventura há de prosperar? Não lhe arrancará as suas raízes, e não cortará o seu fruto para que se seque, para que sequem todas as folhas de seus renovos. E isto não com grande força, nem muita gente, para arrancá-la pelas suas raízes. Mas estando plantada, prosperará. Porventura, tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará. Nas covas o seu plantio se secará. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Dize agora à casa rebelde: não sabeis o que significam estas coisas? Dize: eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei, e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. E tomou um da descendência real, e fez aliança com ele, e o fez prestar juramento, e tomou consigo os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado, e não se levantasse, embora, guardando a sua aliança, pudesse subsistir. Mas rebelou-se contra ele, enviando os seus mensageiros ao Egito, para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Porventura prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas? Ou quebrará a aliança e ainda escapará? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou, e cuja aliança quebrou, sim, com ele no meio de Babilônia certamente morrerá. E Faraó, nem com grande exército, nem com uma companhia numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra, levantando trincheiras e edificando baluartes, para destruir muitas vidas. Porque desprezou o juramento, quebrando a aliança, eis que ele tinha dado a sua mão. Contudo fez todas estas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vivo eu, que o meu juramento que desprezou, e a minha aliança que quebrou, isto farei recair sobre a sua cabeça, e estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço, e o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. E todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todo o vento, e sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus: também eu tomarei um broto do topo do cedro, e o plantarei. Do principal dos seus renovos cortareis o mais tenro, e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, e dará fruto, e se fará um cedro excelente.
e habitarão debaixo dele aves de toda a plumagem. À sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta e elevei a árvore baixa. Sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Ezequiel, capítulo 18. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direi esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como o é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo, e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem chegando a mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, e guardando os meus juízos, e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, e contaminar a mulher de seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, e praticar roubos, não tornar o penhor, e levantar os seus olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. E eis que também, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os, não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com roupa, desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis: por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus: não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém: o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel,
Porventura, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo com retidão à justiça, conservará este a sua alma em vida, pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu. Certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Porventura, não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel? E não são tortuosos os vossos caminhos? Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel, capítulo 19. E tu, levanta uma lamentação aos príncipes de Israel, e dize: quem foi tua mãe? Uma leoa entre os leões, a qual, deitada no meio dos leãozinhos, criou seus filhotes. E educou um dos seus filhotes, o qual veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens. E ouvindo falar dele as nações, foi apanhado na cova delas. E o trouxeram com cadeias à terra do Egito. Vendo, pois, ela, que havia esperado muito, e que a sua expectação era perdida, tomou outro dos seus filhotes, e fez dele um leãozinho. Este, pois, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens, e conheceu os seus palácios, e destruiu as suas cidades, e assolou-se a terra, e a sua plenitude, ao som do seu rugido. Então se ajuntaram contra ele os povos das províncias ao redor, e estenderam sobre ele a rede, e foi apanhado na cova deles. E com cadeias colocaram-no em uma jaula, e o levaram ao rei de Babilônia, e fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que não se ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Tua mãe era como uma videira no teu sangue, plantada junto às águas. Ela frutificou e encheu-se de ramos, por causa das muitas águas. E tinha varas fortes para cetros de dominadores, e elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista a sua altura com a multidão dos seus ramos. Mas foi arrancada com furor, foi lançada por terra, e o vento oriental secou o seu fruto. Quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas, o fogo as consumiu, e agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. E de uma vara dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que nela não há mais vara forte, cetro para dominar. Esta é a lamentação, e servirá de lamentação. Claro, deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal. Até mais, Deus abençoe.